E eu queria, então, chamar a atenção de um aspecto. Independente da decisão do Supremo, o Ministério da Justiça, sempre que encontra abusos na utilização da programação, em discrepância com aquilo que está classificado, muitas vezes através da autoclassificação, sempre que há uma discrepância, ele comunica à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Isso tem gerado inúmeras ações, que é o caso do programa chamado Abismo de Paixão, em que um programa classificado para a faixa dos 10 anos uma série de contrariedades na classificação e que o classificava mais adequadamente para 12 anos. E a ação, na verdade, foi proposta buscando a responsabilização por dano moral coletivo. O mote, o que se pede nessas demandas judiciais? A responsabilização dos detentores das concessões por dano moral coletivo, pela má utilização, pelo abuso na programação televisiva. Isso está na própria decisão do Supremo Tribunal Federal. Quando o Supremo decidiu lá na DI 2404, ele disse lá, isso sem falar que, evidentemente, sempre será possível a responsabilização judicial das emissoras de radiodifusão por abusos ou eventuais danos à integridade das crianças e dos adolescentes, levando em conta, inclusive, a recomendação do Ministério da Justiça quanto aos horários em que a referida programação se mostra inadequada. A multa ou a suspensão, agora ela se tornou mais grave, porque o judiciário pode fixar e vem fixando indenizações em valores muito superiores. Em geral, os colegas têm pedido, como dano moral coletivo, o valor correspondente a 0,5% do faturamento anual. Isso é muito mais do que a sanção administrativa que estava prevista. O mesmo aconteceu depois da DPF 130, com a responsabilidade de emissoras jornalísticas. E eu queria chamar a atenção daí por uma decisão do STJ que é muito interessante sobre o dano, que é numa ação civil pública proposta pelos colegas do Ministério Público do Estado de Pernambuco, com relação ao programa Bronca Pesada. E o STJ, no julgamento do recurso especial 1.517.973, 1.517.973, ele entendeu que o dano moral coletivo decorre da só utilização. Eu não preciso provar que ninguém foi atingido moralmente. Apenas a má utilização da liberdade de comunicar e de informar é suficiente para nascer a responsabilidade. Essa é uma decisão do STJ, uma decisão importante, um acórdão bastante rico e que afirma a existência do dano moral coletivo na má utilização das emissoras de rádio e televisão. Então, portanto, depois da decisão do Supremo, não acabou a classificação indicativa, há uma tônica maior com relação à utilização do judiciário, enquanto um controle primário, que antes era apenas um controle secundário, se a administração não agisse, agora o controle é primário, as demandas são canalizadas diretamente no judiciário, e ela aumentou, na verdade, o risco do empreendedor, porque as indenizações por dano moral coletivo são muito superiores à multa que estava prevista no artigo 254. Nisso, um papel fundamental cumprem os conselhos tutelares. É muito interessante, isso está lá no artigo 136, inciso 10 do Estatuto da Criança e do Adolescente, como uma das atribuições do Conselho Tutelar. Lembram que a Constituição, lá no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2,
disse que caberia à lei federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma delas, criar os instrumentos, mecanismos para que a população se defenda. Eu sempre acho interessante essa palavra, se defenda dos concessionários, se defenda de programações que atentem contra o artigo 221 da Constituição. É, que a programação deve ter natureza basicamente cultural, informativa, e que não deve atentar contra os valores éticos da família e da sociedade. Né? É isso que está lá, é isso que está lá. E é interessante que, portanto, o Conselho Tutelar, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tem essa obrigação de representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição. E é interessante porque, claro que com a enorme sobrecarga que os conselhos tutelares têm nas suas inúmeras atribuições, tem sobrado pouco tempo para essa atuação. Mas a atuação, a intervenção do Conselho Tutelar, enquanto um mediador da sociedade, no controle da programação desse serviço público televisivo, ele confere legitimidade, porque os conselhos tutelares foram escolhidos pela sociedade, pela comunidade. Portanto, isso dá à intervenção um papel que espanta de vez aquela ideia de aquela eterna ligação entre controle e censura. Portanto, é cada vez mais importante. Eu acho que seria muito rico, inclusive enquanto fortalecimento político dos conselhos tutelares, se eles conseguissem, e a gente conseguisse, né, Bia, né, Vivarta, fazer uma articulação maior entre Ministério Público, ONGs que atuam na área, universidades, observatórios da mídia, com os conselhos tutelares, para a atuação nessa área, representar, provocar o Ministério Público, enfim, em locais em que haja uma interação forte do município com o Conselho Tutelar, até mesmo o município, né, já que o Conselho Tutelar não tem legitimidade para estar em juízo, mas o município tem de propor demandas visando a garantir o cumprimento da Constituição por parte dos comunicadores. Portanto, o papel do Conselho Tutelar, não só em termos de mediador, em termos de formação da comunidade, em termos de divulgador desse direito de não ser escandalizado, mas também o de provocar a inércia do poder público. E, na verdade, a portaria também quando nós pegarmos a portaria que regula a portaria em vigor, ela vai dizer com todas as letras que, lá no artigo 47 da portaria, que qualquer um poderá representar ao MJ, ao Conselho Tutelar, ao CONANDA, acerca do descumprimento das classificações indicativas. Portanto, os conselhos podem articular de uma forma muito eficiente o olhar da sociedade no controle e na fiscalização da efetiva aplicação da classificação indicativa.